Fala pessoal, tudo bem? Vamos tratar nessa aula sobre o capitalismo, os seus conceitos e a fase pré-capitalista. Meu nome é Silvestre, sou professor de Geografia e estou aqui para passar mais esse conteúdo dessa ciência linda que é a Geografia. Nesse contexto, vamos entrar nas ideias da geoeconomia. Vamos falar de capitalismo então. Afinal, o que é capitalismo? Capitalismo é um sistema econômico que tem como principal objetivo o lucro e a acumulação de capital. E esses capitais, na verdade, eles acabam se manifestando nas formas de bens e de riqueza. Dessa maneira, então, nós temos a formação, a ideia do capitalismo, justamente a predominância da propriedade privada e justamente essa busca constante pelo lucro e pelo acúmulo de capital. Muitos estudiosos, economistas dessa área acabam entendendo que o capitalismo de fato inicia-se no fim do feudalismo, quando os burgos acabam surgindo, fazendo esse comércio entre diversos feudos lá da Baixa Idade Média, e dessa maneira então quebra-se essa ideia do feudalismo e percebe-se que a grande jogada daquele momento era viver nas cidades através do comércio. Mas o capitalismo ele tem uma origem muito mais longa, muito mais antiga. Quando a gente leva em consideração o momento da chamada Revolução Agrícola do Neolítico, onde surge a formação de pequenos grupos, cidades que acabam formando ao redor dos rios de Planalto, da região da Mesopotâmia, do Egito, da Índia, da China, onde as pessoas começam a se instalar uma próximas das outras e começam a ter relações de dependência também uma das outras. E aí surge a ideia do capitalismo. Esse capitalismo primitivo, nós podemos entender que ele se baseava principalmente nas relações de troca. E como funcionava? Bom, se eu produzia, vamos dizer, arroz, então eu trocava um punhado de arroz por um pouco de feijão, um pouco de feijão por um pedaço de carne, um pedaço de carne por um gole de leite e assim sucessivamente eu conseguiria ter tudo aquilo que eu precisava para me sustentar. Só que dessa maneira, nesse sistema de trocas, ele tinha como principal ideia o fato de que eu precisaria estar trabalhando diariamente para conseguir o meu sustento diário. Então, caso eu ficasse doente, tivesse algum problema e ficasse impossibilitado de trabalhar em determinado dia, eu não teria a minha troca para fazer com os meus colegas que viviam dentro da mesma cidade. Assim, então, surge a ideia de criar algo que fosse não perecível, de maneira que eu pudesse acumular e, ao mesmo tempo, garantir que eu não estaria desabastecido caso acontecesse algum problema num determinado dia. Surge então a ideia da moeda. A moeda, então, que já remonta de diversas maneiras. Na história a gente vê a moeda sendo representada através de conchas, através de sal, mas ela acabou ficando organizada e acabou ficando estereotipada com a ideia do metal precioso. Então, a partir do momento em que eu tinha o metal, que era a moeda de troca, eu produziria lá o meu quilo de arroz e trocaria por uma moeda. Então essa moeda, como eu não tinha problemas que ela pudesse estragar, eu poderia, ao invés de trabalhar para receber todo o produto naquele dia, eu trabalharia um pouco mais para acumular mais produtos, que isso estaria representado na forma dessa moeda, desse metal precioso. Então, um certo dia, que obviamente eu ficasse mais tranquilo ou que eu tivesse algum problema de doença, eu poderia pegar essa moeda e trocar pelo meu quilo de feijão, pelo meu gole de leite, pelo meu pedaço de carne. Surge então a ideia da acumulação de capital, a principal lógica do capitalismo, ainda lá nos períodos primitivos. E essa ideia de acumular esses metais, acumular moedas para fazer a troca, ela acaba criando também relações de influência e de dominância de pessoas sobre as outras. Quando, por exemplo, eu tinha muita riqueza, muitas moedas, eu conseguiria chamar alguém que tinha acabado de chegar nessa sociedade para trabalhar para mim. E ele trabalharia para produzir 3 moedas, enquanto eu ficaria com 2 e ele receberia uma para o seu sustento.
e eu continuaria tendo essa acumulação de capital e, ao mesmo tempo, eu estaria gerando um poder sobre outras pessoas. Então essa relação de acumulação de riqueza, ela não fica simplesmente na questão econômica, mas também ela surge nos campos sociais. Então dessa maneira essas relações de trabalho também começam a surgir ainda nas eras primitivas. Claro que o mundo acaba passando por diversas revoluções e modificações e que o capitalismo de fato surge lá no fim da Idade Média, no início da Idade Moderna, quando nós temos a formação dos primeiros estados modernos e da criação dos burgos. Os burgos eram áreas onde grandes comerciantes acabavam se instalando, formando as primeiras cidades comerciais. Nesses burgos, então, esses comerciantes, conhecidos como burgueses, começam a entender o comércio como a principal forma de enriquecimento. Com o tempo, os reis, os senhores feudais, eles deixam de ter importância nesse cenário econômico. E a aristocracia, os burgueses, começam a ter o poder político e econômico dentro dessas sociedades. Surge então a ideia do capitalismo comercial. O capitalismo comercial, então, teve nesse período justamente a ideia das trocas comerciais como principal fator. Nessa época, ao perceber esse desenvolvimento da burguesia, o enriquecimento, os reis passam a trazer a aristocracia mais perto deles. Os burgueses ficam perto dessa relação de governo e com isso, então, o Estado ele acaba tendo um controle muito forte sobre a economia. Nessa ideia, a riqueza das nações nessa época era medida pelo acúmulo de matérias-primas, de metais preciosos e também das especiarias. Com essa relação de comércio terrestre, passa a ter novas formas, novas criações de tecnologias, que dá origem à formação das chamadas grandes navegações. As navegações nessa época, então, surgem na intenção de buscar novos mercados consumidores, novas áreas de produção de matéria-prima e também de exploração de metais preciosos para o enriquecimento desses estados que tinham recém-surgidos. E dessa maneira, então, surge a ideia, o pensamento econômico conhecido como mercantilismo. No mercantilismo, ele tem a característica do fortalecimento dos estados nacionais e a forte intervenção na economia. Dessa maneira, o colonialismo, que foi todo um desmembramento do sistema mercantil, acaba se tendo as grandes descobertas continentais. O descobrimento da América e, consequentemente, a descoberta do Brasil, se bem que a historiografia hoje já remonta à ideia de que não necessariamente foi uma descoberta do território brasileiro, mas sim uma conquista, já que pesquisas indicam de que essas áreas já eram, de certa forma, conhecidas pela coroa portuguesa. Então, dessa maneira, vamos deixar para os historiógrafos discutirem essa relação, mas só para deixar em mente de que isso já é uma realidade. Fechou? Mas vamos continuar. Nessa ideia, então, de colonização da América, de extração dos recursos naturais, como no Brasil, por exemplo, lá por volta de 1500, 1530, nós tivemos a extração do pau-brasil. Depois foi a implementação da cana-de-açúcar na região da colônia portuguesa na América e que rendeu muito dinheiro para Portugal, já que o açúcar era um bem extremamente valioso na Europa e só se produzia em lugares de clima tropical, já que na Europa não se tinha clima tropical, e dessa maneira foi um dos principais produtos para a geração de riqueza, para acúmulo de capital e que transformou grandes países em grandes poderes na Europa principalmente. O capitalismo comercial, ele tem então essas ideias da forte intervenção do Estado na economia e da acumulação através do mercantilismo e sua vertente, o metalismo. Um país era conhecido como um país rico pela grande quantidade de metais preciosos que ele pudesse ter. Fechou? Então vamos entender dessa maneira. Capitalismo, então, ele vai ter sempre a propriedade privada, a busca pelo lucro, o acúmulo de capital como a sua base. Nós vamos ter a ideia do acúmulo, então, partindo da formação da moeda e da exploração e influência também da relação de trabalho,
além também das ideias do mercantilismo dentro do capitalismo comercial, que dá origem às chamadas descobertas e grandes navegações do século XVI. Fechou? Eu vou sair de cena, você vai dar aquele print maneiro na tela, vai tirar foto para continuar mandando bem nos estudos, hein? Muito obrigado por ter assistido essa aula até aqui. Tchau!